Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as top 5 armadilhas dos dividendos. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Também deixo o link da plataforma AGF+, na descrição e no primeiro comentário fixado. E nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês as armadilhas que você investidor pode eventualmente cair buscando a estratégia dos dividendos. Eu não estou dizendo aqui que você não deve se pautar por essa estratégia, que é a estratégia do Dividend Investing, que o Barsi segue e eu majoritariamente também sigo. Só estou dizendo que você tem que tomar alguns cuidados ao buscar dividendos para que os dividendos não se voltem contra você. E a primeira armadilha, talvez a mais óbvia de todas, é montar uma carteira previdenciária de dividendos apenas olhando o Dividend Yield. Desde já você tem que ter em mente que o Dividend Yield é um indicador que olha apenas para o passado, para os últimos 12 meses, inclusive olhando para o ano anterior, e o passado não necessariamente reflete os resultados e os dividendos da empresa no futuro, então muito cuidado com isso. E aí esse investidor faz o quê? Ele vem aqui em algum site que consolida listagens e rankings de ações, e aí ele vai aqui nos maiores Dividend Yield e pega aqui, por exemplo, a Cine3, aí depois ele pega a Petrobras, ele pega a Braskem aqui, por exemplo, e vai montando a carteira assim. O problema é que dividend yields muito acima da média, muitas vezes escondem algumas armadilhas. E no caso aqui de Cine3, o que aconteceu, por exemplo? Ela pagou um dividendo no ano passado de R$ 8,18 por conta de uma venda excepcional que ela acabou fazendo naquele ano. E você percebe que R$ 8,18 é algo muito superior aos anos anteriores. Veja só, 2020 não chegou nem a R$1, 2018, você vê que 2019 nem teve pagamento de dividendo, 2018 pagou R$2, 2017 pagou bem aqui, tá? Chegou até próximo de R$6. 2016 pagou quase nada. 2015 pagou um pouco. Então você vê que em nenhum momento se aproximou de R$ 8,18, gerando esse dividend yield elevadíssimo. Não bastasse isso, esse dividendo muito acima da média, veja aqui o que aconteceu com as ações nos últimos 12 meses. Uma super desvalorização de quase 60%. Por isso, um dividend yield elevado ou está associado a um dividendo excepcional, ou está associado a uma queda expressiva nas ações, ou mesmo os dois. E aí, quando você verifica isso, você tem que entender o porquê de uma queda tão expressiva. E aí você tem que ligar a sua bandeira vermelha, ou red flag. Para quê? Para você, então, entender o que motivou uma queda tão grande assim. Foi a empresa? Foi o seu setor? Foi a sua governança? Foi o cenário internacional? Afinal, você precisa entender que em economia não existe almoço grátis. Então, quando algo está muito, mas muito acima da média, você precisa aí ficar alerta e se aprofundar ainda mais nos estudos dessa empresa. Petrobras aqui, por exemplo, está com dividend yield elevado por conta do preço do petróleo elevadíssimo, o dólar nas alturas, e também porque o governo está extraindo bastante dividendos da empresa, principalmente porque o governo nesse ano precisa tentar manter ali um equilíbrio fiscal diante dos benefícios que está pagando, como por exemplo o aumento do Auxílio Brasil. Então você precisa ter consciência disso, porque talvez a Petrobras nos próximos anos não pague tantos dividendos assim. E aí se você estava pensando em colocar ela numa carteira de dividendos, talvez você se frustre no futuro. Principalmente porque a Petrobras nunca foi vista como uma ação de dividendos, mas a carteira de oportunidade. É assim que, por exemplo, a plataforma AGF+, insere e categoriza a Petrobras. E a Braskem aqui, por exemplo, 26,2% de dividend yield. Primeiro ponto, você já olha aqui, ó, uma queda grande nas ações. Então aqui você já vai estudar o porquê disso ter acontecido. E em relação ao dividendo pago, olha só que paulada foi 2021. Muito acima, 7,53 por ação é muito acima do que anos anteriores em que o dividendo de Braskem não ultrapassa R$ 2. E outro ponto aqui relacionado ainda à busca dos maiores dividend yields é que a empresa escolhida para compor a sua carteira de dividendos tem que ser uma empresa com resultados sólidos, precisa ser muito barata e dividendos crescentes. Do contrário, não faz sentido focar nessa estratégia. E no caso aqui, por exemplo, de Cine3, você verifica o seguinte, que ela possui resultados fracos ao longo dos anos e em 2022, primeiro trimestre, reportou prejuízo. Então essa volatilidade, inclusive com o aumento de prejuízo, pode prejudicar a sua estratégia de dividendos. Um segundo erro aqui que está relacionado a esse primeiro erro é não se atentar para os dividendos
não recorrentes. O que são dividendos não recorrentes? Dividendos extraordinários, relacionados a um evento específico da empresa. Pode ser porque em determinado ano ela teve um lucro muito acima da sua média. Pode ser também porque a empresa acumulou uma grande reserva de lucros e em determinado ano ela quer remunerar mais os seus acionistas, só que depois disso o seu dividendo volta para os patamares anteriores. Pode ser inclusive por irresponsabilidade da governança, dos gestores. Isso também pode acontecer. Quer um exemplo? O caso de IRB. Veja aqui, desde o seu IPO em 2017, as ações acumularam uma valorização de 330%. E nesse meio tempo, os dividendos foram crescentes. Contudo, isso decorria de fraudes nos balanços. E aí, você investidor foi enganado. Outro exemplo, a Oi era uma empresa que pagava muito dividendo, tinha um excelente payout, mas inclusive chegou a se endividar para pagar dividendos. E a gente já tem o resultado aqui, essa queda de 99%. E responsabilidade, de novo, da governança da companhia. A Eternit, veja só, quando teve a proibição do amianto aqui em 2017, a companhia teve uma desvalorização de mais de 60%. Teve que inclusive entrar em recuperação judicial e pagava muito dividendo no meio do caminho. A Cielo, em 2018, a Cielo apresentou ali um dividend yield de 15,95%, mas ela já vinha aqui caindo muito por conta ali da abertura do mercado de maquininhas de cartão de crédito, fazendo com que as margens de Cielo e a sua rentabilidade caísse absurdamente, e por isso a cotação caiu tanto assim. Um outro exemplo aqui, o caso de Ser Educacional. Ela costuma ter um dividend yield baixo de 2-3%, inclusive com essa queda forte nas ações. Só que, no ano de 2019, a companhia fez o quê? Ela pagou R$ 1,94 por ação, muito além, mas muito além daquela média ali de 20 e poucos centavos que a companhia paga através dos anos. E por que ela fez isso? Chegando a um payout de 200%, ou seja, mais de 2 vezes o lucro de um ano. Ela fez isso porque ela decidiu pegar as reservas de lucros e distribuir aos acionistas. Mas isso aqui não se repetiu, porque é algo não recorrente. Mais um exemplo aqui das carteiras de dividendos, a Copasa CSMG3. Ela tem um histórico de dividend yield de 5 a 6% no máximo. Acontece que no ano de 2020 ela apresentou um payout de mais de 120%, sendo que a sua média histórica é de 60%, o dobro, porque ela também destravou dividendos ali naquele momento, pagando dividendo excepcional, porque o seu reajuste também estava travado. E aí quem comprou em 2020 pensando que ela continuaria com esse dividend yield e esse payout elevado, acabou se frustrando, principalmente porque os recentes resultados de Copasa estão bem satisfatórios ali, né? Até mesmo eu ali acabei diminuindo posição em Copasa e distribuindo com o Sanepar, porque dentro do setor de saneamento nós não temos muitas opções, só Sanepar e Copasa mesmo. Sabesp ficou longe, mas hoje efetivamente Sanepar seria a melhor opção, mesmo que não pague ali dividendos com a mesma recorrência, mas tem dividendos crescentes e resultados mais crescentes. Então essa aqui foi mais uma armadilha dos dividendos não recorrentes. Alô, então você está me dizendo que não existe nenhum exemplo de caso em que o dividend yield elevado, o aumento expressivo do dividend yield seja justificado? Não. Temos o caso aqui, por exemplo, do Itaú, ITUB3, que tem um dividend yield ali aproximado, hoje está mais baixo, mas de 4% aproximadamente. Só que no ano de 2019, o banco teve um dividend yield superior a 8%, mais que o dobro do que a sua média histórica. Isso aconteceu porque ele mudou a política de dividendos em 2017, refletindo-se em 2019. Itaúsa também apresentou um dividend yield elevadíssimo, porque o banco justamente conseguiu aumentar seus dividendos crescentes, mas é um caso específico que o dividend yield elevado foi justificado. Só que ainda assim, veio o cenário pandêmico, vieram provisões, veio mudança de estratégia do banco e da Itaúsa, e hoje o dividendo também não é tão grande assim. Por isso, você deve buscar ações que tenham dividendos mais pé no chão, payouts que não sejam tão elevados. Por exemplo, o Banco do Brasil hoje está pagando um bom dividendo, mas tem um payout de apenas 40%. Por isso, tem uma grande posição na carteira. E olhar para o histórico daquela empresa. O Banco do Brasil tem um histórico de pagamento de dividendos crescente e recorrente. Por isso, muito cuidado com a ganância de buscar dividendos fora da realidade. A terceira armadilha que eu gostaria de trazer aqui para vocês é comprar uma ação na Datacom para recebimento do dividendo. Por que alguém faria isso? Porque a pessoa simplesmente compra a ação para receber aquele dividendo. Então ela se posiciona bem perto da Datacom ou na Datacom, mesmo sabedora de que na DataX o preço teórico da ação será justamente o preço da Datacom, do fechamento da Datacom, menos o dividendo anunciado. Então, por exemplo, comprei uma ação a R$2, ela vai pagar 20 centavos de dividendo. Comprei então na Datacom R$20, fechou a R$20. Quer dizer que o preço teórico
da data X, que é um dia útil posterior, por exemplo, dia 21, vai ser R$ 2,00 menos 20 centavos, 1,80. Então, a princípio, você não terá nenhum ganho real. Só que a pessoa conta com a ideia de que na data X, quando tem o ajuste, o preço vai acabar compensando, porque vai subir naquela data. Então a pessoa tem a crença de que o preço irá subir naquela data. Mas há uma garantia de que isso realmente vai acontecer? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu estou com o gráfico histórico de Taesa. E aqui em verdinho tem os momentos das data X de dividendos. Então aqui no caso de Taesa, temos o quê? Esse dividendo de 17 centavos, cuja data X foi dia 6 de maio de 2019. Então eu comprei no dia 3 de maio. E aí, se eu comprei no dia 3 de maio, eu comprei a mais ou menos R$ 22,94. Aí veio aqui para a data X, deu certo a data X, né? Subiu um pouquinho, então eu ganhei. Só que logo após, o preço despencou para 21,29 e eu acabei perdendo dinheiro. Então veja que, exceto se eu tivesse feito um trade muito rápido aqui, de apenas 2 dias, eu teria perdido todo o dinheiro do dividendo e toda a valorização que teve ali. Ah, Luan, mas em alguns momentos dá certo. Por exemplo, esse momento aqui deu certo. Comprei aqui, data X aqui, então recebi o dividendo e ainda a ação se valorizou. Sim, mas isso é aleatório. Veja, aqui não deu certo, aqui acabou dando certo. Aqui, por exemplo, também não deu certo, olha como a ação despencou depois. Então a conclusão que nós tiramos rapidamente é o quê? É que é algo muito aleatório. Olha aqui de novo também a ação caindo. Então não adianta você comprar a Datacom achando que vai ganhar dinheiro ali, porque na data X vai subir. Pode acontecer como pode não acontecer, mas você não vai ter consistência fazendo esse tipo de trade. E não é assim que você deve investir pensando em dividendo. E a quarta armadilha que eu gostaria de trazer aqui para vocês é um payout insustentável. O que seria um payout insustentável? Muito próximo de 100, a depender da empresa. Então, empresas, por exemplo, com receitas muito previsíveis, como por exemplo as empresas do setor de transmissão de energia elétrica, justifica-se um payout superior a 80%, como ocorre muitas vezes com Taesa e Transmissão Paulista. Mas Transmissão Paulista hoje, por exemplo, por conta ali da RBSE, da redução da RBSE, já reduziu bastante esse dividendo, esse payout. Então até essas empresas têm esses momentos. Mas tem empresas ali que têm payouts que não tem como suportar por muito tempo. E aí cito de novo a Oi. Tinha um payout muito grande para a estrutura de dívida que a companhia tinha, ela acabou se endividando muito. E aqui eu vou trazer um exemplo atual de AS Brasil, antiga AS Tietê. A AS Brasil, ela sempre pagava ali algo próximo de 100% de payout ou até além disso. Então a companhia distribuía praticamente todo o seu resultado. E hoje a companhia enfrenta problemas porque precisou se alavancar para conseguir mudar a sua matriz energética, não está conseguindo pagar bons dividendos. Não. No último resultado aqui, no segundo trimestre de 2022, teve um resultado fraco de 9 milhões de reais de lucro aqui. No acumulado do ano, 80 milhões de reais e anunciou um dividendo aqui que representa a totalidade do lucro líquido ajustado, 52,9 milhões de reais, ou seja, um payout de 100%. Só que a companhia não está conseguindo pagar um excelente dividendo e hoje está com um dividend yield baixo. Então esse aqui é um exemplo do quê? De empresa que não conseguiu sustentar o seu payout elevado porque surgiu um cenário de crise hídrica que fez com que ela parasse com os dividendos por conta dos resultados mais fracos para aumentar sua dívida para investimentos. E aí, para também não perder tantos investidores, já que a ação vem caindo bastante, ela vem aqui e faz um payout de 100%, não podendo, na minha opinião, mesmo com um resultado mais fraco em relação ao ano passado. É certo que você não pode investir numa empresa que distribui a totalidade dos seus resultados, exceto, eventualmente, transmissão, porque a empresa precisa também crescer, senão seus dividendos ficarão estagnados, na melhor das hipóteses, se não tiver queda nos dividendos, e aí você não vai conseguir vencer a inflação e a empresa também não vai se valorizar. O retorno total ao acionista é composto de valorização mais dividendos, é assim que você vence a inflação e tem ganhos reais. Se a empresa não separa parte do seu lucro para investimento ou recompra de ações, por exemplo, ela não vai conseguir crescer resultados na maioria das hipóteses e não vai crescer dividendo. E aí, o dividendo de hoje vai valer muito menos lá no futuro, mesmo que se mantenha estável por causa da inflação. Então, cuidado com isso ao escolher empresas que têm payout muito elevado, porque muitas vezes ela pode ou se endividar muito ou eventualmente decrescer seus dividendos em algum momento que ela passe por alguma crise. Então, eu não escolheria como regra empresas que têm payout superior a 80%, 85% ou até mesmo 90%, 95%. Exceto essas com resultados muito previsíveis e também seguradoras ali, porque elas têm uma grande reserva. Até por isso que BB Seguridade e Caixa Seguridade distribuem mais de 90% dos seus resultados. E por fim, o erro mais grave seria você não diversificar adequadamente e não ter um plano B. Como assim? Primeiro ponto, a não diversificação significa dizer que você tem uma convicção muito grande na sua seleção individual de ações. E aí o seu risco é muito elevado. Principalmente porque mesmo empresas
sólidas como Transmissão Paulista está passando por um momento de queda nos seus dividendos. Esse ano mesmo pagou muito pouco dividendo, vai fechar com dividend yield inferior a 6%, inclusive nesse ano. E aí, se você, por exemplo, é uma pessoa já mais velha, que está focada em dividendos, e aí você fala assim, quero me aposentar com ações, você coloca todo o seu dinheiro de Transmissão Paulista, aí você pega um ano como esse, e até 2023 ainda ela vai estar ali com dificuldade no pagamento de dividendo, você vai olhar e falar, bom, o que eu faço agora? Vou ter que ficar vendendo ações para poder sobreviver. Vamos supor que você quer se aposentar, você quer parar de trabalhar, você quer viver de renda. Não será possível em alguns momentos e alguns anos, quando essas empresas, uma ou duas empresas que você tem em carteira, ou apenas uma, reter dividendos. Por isso você precisa diversificar, mesmo quando você só tem boas empresas na sua carteira. Então, se você tem uma carteira diversificada, por exemplo, tem Transmissão Paulista aqui que não está pagando bom dividendo, por outro lado, alguma seguradora que está distribuindo muito dividendo, um Banco do Brasil, uma Petrobras, aí você consegue ser remunerado em todos os cenários possíveis. Por isso, não incorra no erro de concentração total dos seus recursos em apenas uma ou outra ação. A diversificação serve não só para você não tomar ferro em determinados anos e ficar sem renda nenhuma, como também para rentabilizar a sua carteira, porque quanto mais ações você tem ali, também não pode incorrer em excesso, mas se você tem mais ações de dividendos ali, o que acontece? Toda vez que você recebe um dividendo e a ação que pagou está num preço não muito atrativo, você pode pegar esse dividendo e comprar uma ação da sua carteira que está num preço mais atrativo. E assim você vai fazendo uma boa gestão na sua carteira de dividendo. E não ter um plano B também. Por quê? Porque nós estamos aí, talvez na iminência da aprovação da tributação de dividendos no país. Fiz um vídeo detalhado sobre isso, inclusive mostrando ali uma fala que não condiz com a realidade do Paulo Guedes, no evento da XP, e a intenção do governo ficou muito clara de que ele quer tributar dividendos sim para custear o Auxílio Brasil. E aí, as empresas vão reduzir pagamentos de dividendos. Isso é certo. Do contrário, significa que o acionista perderá dinheiro. Daí a razão pela qual você não pode focar exclusivamente na estratégia de dividendos. Você também precisa ter ações ali de crescimento, porque estas vão se beneficiar nesse cenário. E as pessoas vão acabar migrando para essas ações ou migrar até para os fundos imobiliários que não serão atingidos pela tributação do dividendo. Por isso, diversifique até em estratégia na sua carteira. Majoritariamente, você segue a estratégia de dividendos ou dividend investing, mas separe um percentual da sua carteira, 10, 15 a 20%, como um plano B, se realmente a tributação dos dividendos vir a prejudicar a estratégia do Dividend Investing. Essas então são as principais armadilhas aqui que eu listei para vocês relacionada à busca por dividendos. Então muito cuidado com essas armadilhas, principalmente para quem está começando. Se você considera que tem mais alguma armadilha aí na busca por dividendos, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!